Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Estamos juntos novamente para continuarmos o nosso estudo de legislação para o concurso do DEPEN. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a Lei 11.907 do ano de 2009, uma norma importante do bloco de conhecimentos complementares que se encontra no grupo referente ao Departamento Penitenciário Nacional. Galera, aqui no meu canal, próximo vídeo, a gente vai estudar o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023, que a galera tem me pedido tanto. Com a Lei 11.907, a gente praticamente esgota todas as normas aí do bloco referente ao Departamento Penitenciário Nacional. Já estudamos a LEP, referente à execução penal, e agora a gente vai estudar aí o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Galera, nessa aula de hoje, caso você tenha alguma dúvida, basta que você me procure através aí dos meus meios de comunicação, seja o meu e-mail, seja o meu Instagram, até mesmo pelos comentários do vídeo, que eu estou à disposição para sanar essa dúvida. Beleza? Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo, fazendo exercícios no meu projeto Treinamento Pesado rumo ao DEPEN. Lembrando que, em breve, na próxima semana, possivelmente, a gente já vai ter o projeto Treinamento Pesado completo disponível para você. Serão 400 questões aí comentadas em videoaulas para o concurso do DEPEN, isso de várias matérias. Dentro dessas 400 questões, 100 são somente aí da minha parte de legislação. Então vem comigo, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, projeto Treinamento Pesado. O tema da nossa aula de hoje é a Lei número 11.907 do ano de 2009. Galera, esse é o meu Instagram, professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me segue lá, galera, vai me ajudar bastante. Está na tela o meu e-mail para qualquer tipo de dúvida, para qualquer tipo de contato. Antes da gente iniciar a resolução das questões, tenho que falar para você do meu projeto de simulados. Simulado número 5 e simulado número 6 para o DEPEN já estão disponíveis. Simulado 5 a gente vai ter aí 120 questões das normas contidas no bloco do Departamento Penitenciário Nacional. Como que eu fiz, galera? Eu peguei as normas maiores, Decreto 6049 de 2007, Portaria MSP 199 de 2018 e a Portaria DIS-PF-DEPEN número 11 de 2015, e fiz um simulado só dessas normas. E as demais normas, que são pequenas, como a Lei nº 10.693 de 2003, 11.907 de 2009, 11.473 de 2007, 11.671 de 2008 e o Decreto 6877 de 2009, e criei um único simulado com 120 questões inéditas dessas normas. Galera, a gente tem norma aí que é importantíssima, como a Lei 11.671 de 2008, que fala da inclusão e transferência de preso para estabelecimento penal federal. Simulado 6 são 120 questões da Lei nº 13.675 de 2018 e do Decreto 9489 do ano de 2018. 120 questões inéditas, essas duas normas se encontram previstas aí no bloco Execução Penal. São duas normas também importantíssimas para o concurso do DEPEN. Galera, nesses simulados você encontra o gabarito de cada uma dessas 120 questões inéditas, o fundamento legal, fórum de dúvidas, tema de redação mais folha de redação. Fundamento legal, eu aponto para você o dispositivo legal de onde essa questão foi retirada para que você possa conferir. Galera, brindes exclusivos na aquisição desses simulados. Brinde Simulado 5. Quem adquirir o simulado número 5 vai receber aí 400 questões comentadas de direito penal, um projeto aí do Fábrica de Polícia, do professor Bruno Bueno. Quem adquirir o simulado número 6 vai receber aí mais um simulado, com 120 questões inéditas da nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 do ano de 2019. Beleza? Só para te informar aí que os simulados 1 se refere ao Regulamento Penitenciário Nacional, Decreto 6049 de 2007, simulado 2, a Portaria MSP 199 de 2018, o simulado 3, a Portaria DIS-PF-DEPEN número 11 de 2015, simulado 4 se refere à Lei de Execução Penal. Material exclusivo, apenas R$10 cada simulado. Você vai adquirir o simulado 5 e 6
pelo link que se encontra na descrição do vídeo. Vou deixar para você 3 links. Um link se refere ao material de apoio que você utiliza nesse slide. O outro link você vai adquirir o simulado de número 5. E o terceiro link, simulado de número 6. O envio dos brindes é automático após a aquisição desses simulados. Beleza, galera? Então vamos iniciar aí o conteúdo da nossa aula. Do que fala a lei número 11.907 do ano de 2009? Ela reestrutura a carreira de agente penitenciário federal, de que trata a lei número 10.693 de 2003, que a gente já estudou aqui no meu canal, e ela cria as carreiras de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária. Lei 11.907, então ela tem 2 finalidades. Ela reestrutura uma carreira. Que carreira é essa? É a carreira de agente penitenciário federal, de que trata a lei número 10.693 de 2003. Lembrando que foi essa lei aqui que criou a carreira de agente penitenciário federal. E a lei 11.907 de 2009, ela cria as carreiras de especialista em assistência penitenciária e de técnico de apoio à assistência penitenciária. Galera, todas essas nomenclaturas aqui estão em desusos. São nomenclaturas antigas, elas não existem mais na estrutura do DEPEN. Elas foram reformuladas por uma outra norma. É importante falar disso para você. Galera, olha só. A lei número 13.327 de 2016, a lei número 13.327 de 2016, que também é uma norma que está no edital do seu concurso, ela transforma o cargo de agente penitenciário no cargo de agente federal de execução penal. Já falei com você sobre isso também em vídeos anteriores. Hoje, essa é a nomenclatura do cargo para o qual você está estudando, agente federal de execução penal. O cargo de especialista em assistência penitenciária, assim como a carreira, foi transformado em especialista federal em assistência à execução penal. Especialista federal em assistência à execução penal, bem como o cargo de técnico de apoio à assistência penitenciária e sua carreira, foi transformado em técnico federal de apoio à execução penal. Então, hoje são essas as nomenclaturas que estão em vigência, são as nomenclaturas que estão em vigor por força dessa lei aqui, lei número 13.327 de 2016. Então, é possível que no estudo da lei 11.907 de 2009, você encontre essa nomenclatura antiga que você vai considerar para fins de literalidade. Beleza? Já que a gente falou da lei 13.327 de 2016, é importante que a gente saiba as suas finalidades. Ela altera a remuneração de servidores públicos, ela estabelece a opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões, ela altera os requisitos de acesso a cargos públicos, ela reestrutura cargos e carreiras, que é a parte importante para nós. Ela reestruturou aí a carreira e o cargo de agente federal de execução penal, apresentou muita modificação importante. Ela dispõe sobre os honorários advocativos de sucumbência das causas em que forem partes a União, suas autarquias e fundações, e dá outras providências. Visto isso, galera, vamos iniciar a resolução das nossas questões da Lei 11.907 de 2009. Primeira questão, com base na Lei 11.907 de 2009, a questão do CESP aí do concurso de 2013, do DEPEN, que dispõe sobre as carreiras da área penitenciária federal, julgue os itens a seguir. Galera, quais são as carreiras da área penitenciária federal que a gente tem hoje? Carreira de agente federal de execução penal, de especialista federal em assistência à execução penal e de técnico federal de apoio à execução penal. Beleza? Ao servidor das carreiras da área penitenciária federal que pleitear progressão funcional, caberá cumprir apenas 2 requisitos, a saber, competência e dedicação profissional e interstício mínimo de 18 meses entre cada progressão. Essa questão de número 1, o gabarito dessa questão está errado. Essa questão possui 2 erros. Primeiro, não há apenas 2 requisitos. São aí 3 requisitos.
E o período correspondente ao intertício também está errado. Não é intertício mínimo de 18 meses, mas sim intertício mínimo de 12 meses. Observe a resolução da questão de número 1. O desenvolvimento do servidor nos cargos das carreiras de especialista federal em assistência à execução penal, técnico federal de apoio à execução penal e agente federal de execução penal obedecerá às seguintes regras: intertício mínimo de 12 meses entre cada progressão, habilitação e avaliação de desempenho individual correspondente na média a, no mínimo, 70% do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no intertício considerado para a progressão e competência e qualificação profissional. Então, como eu disse para vocês, o item tem 2 erros. O primeiro erro está referente aqui ao intertício e segundo, foi eliminado aqui esse outro requisito, essa outra regra, referente à avaliação, à habilitação e avaliação de desempenho individual, correspondente aí no mínimo a 70% do limite máximo da pontuação. E tem também a competência e qualificação profissional. Vamos lá, questão de número 2. É a questão do DEPEN e prova do último concurso do DEPEN. Do CESP do último concurso do DEPEN. Com base na Lei nº 11907 de 2009, que dispõe sobre as carreiras da área penitenciária federal, julgue os itens a seguir. A jornada de trabalho dos especialistas em assistência penitenciária, dos técnicos de apoio à assistência penitenciária e dos agentes penitenciários federais é de 40 horas semanais, cabendo aos servidores dessas carreiras, sob o regime de trabalho por plantões, a jornada de trabalho de até 192 horas mensais. Galera, essa questão ela está certa. É isso mesmo, ela dispõe corretamente sobre a jornada de trabalho no DEPEN. Ela dispõe corretamente sobre a jornada de trabalho dos cargos ocupantes aí das carreiras da área penitenciária federal. Galera, se você trabalha no expediente, que é o regime ordinário, sua jornada de trabalho aí vai ser 40 horas semanais. Se você é plantonista, se você trabalha no plantão, sua jornada de trabalho vai ser aí até 192 horas mensais. Professor, por que vai dar essa carga horária aí de 192 horas mensais? Porque você vai trabalhar na escala 24/72. E é possível que em algum mês sua carga horária atinja 192 horas. Em regra, fica abaixo disso aí. Beleza? Então, pessoal, questão 2, o gabarito é certo, observe a resolução. Então, resolução da questão 2, jornada de trabalho ordinária, 40 horas semanais, regime de plantão, até 192 horas mensais. Lembrando que você vai considerar essa questão certa, mesmo ele utilizando a nomenclatura anterior dos cargos, porque é assim que se encontra expressamente previsto na lei. Beleza? Você vai considerar, sim, essa questão como certa. Tranquilo? Vamos lá, questão de número 3. Questão inédita, de acordo com a Lei nº 11907 de 2009, é correto afirmar que promoção é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Galera, essa questão 2 ela está errada. Professor, por que essa questão está errada? Porque o conceito apresentado pela questão não é de promoção. O conceito apresentado é de progressão funcional. Basicamente, você vai entender da seguinte forma: a promoção ela vai acontecer com a mudança de classes. Você está no último padrão de uma classe e vai para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. A progressão funcional você vai entender como a mudança de padrão dentro da mesma classe. Mudança de padrão dentro da mesma classe. Você vai entender dessa forma. Então, galera, um exemplo aí de promoção é o agente federal de execução penal que está na classe especial
que está aí no último padrão, padrão 4, e vai para o primeiro padrão aí da classe especial sênior. Esse é um exemplo de promoção. Ele está no último padrão aqui de uma classe e vai para o primeiro padrão da classe anterior. Isso aqui é promoção. Um exemplo aí de progressão seria aí um agente que está na classe especial, no terceiro padrão, e para o quarto padrão dentro da mesma classe. Isso aqui é progressão funcional. Beleza, galera? Então, questão 3, o gabarito é errado, observe a resolução. Então, promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Como eu disse para você, em resumo, é a mudança de classes. Progressão é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Beleza? Que é exatamente o que estava previsto na nossa questão. Continuando com a resolução das nossas questões, item de número 4. É proibida a aplicação das formas de provimento de cargo público, a exemplo da redistribuição e da remoção, aos servidores integrantes das carreiras de agente federal de execução penal, de especialista federal em assistência à execução penal e de técnico federal de apoio à execução penal. Galera, essa questão de número 4 ela está muito errada. Professor, o que é formas de provimento? Formas de provimento são as formas de você preencher, de você ocupar um cargo público. Você tem que saber o que é forma de provimento, porque a Lei 8.112 ela está sendo cobrada no seu concurso público. Então, você tem que conhecer as formas de provimento. Só um exemplo aí de formas de provimento, a nomeação. Então, como é que vai ser proibida a nomeação aí para os ocupantes das carreiras de agente federal de execução penal? O cara tem que ser nomeado. Um outro exemplo é a reversão. A gente tem aí na Lei 8.112 de 1990 a reintegração, a readaptação, a recondução, a promoção. Tudo isso são formas de provimento de cargo público. Outro erro da questão é falar que a redistribuição e a remoção são formas de provimento. Não são. Redistribuição e remoção não são formas de provimento. Não são formas de provimento. Galera, a redistribuição e a remoção são formas de organização administrativa. A redistribuição é o deslocamento do cargo. É o deslocamento do cargo. A remoção é o deslocamento do servidor. Beleza? São institutos aí previstos na Lei 8.112 de 1990. Galera, a Lei 11.907 de 2009, ela não proíbe as formas de provimento. Ela proíbe a redistribuição. Beleza? Então, essa questão 4, ela está muito errada. É proibida aí a redistribuição. Tranquilo? Então, vem comigo para a resolução da questão 4. É vedada, é proibida a aplicação dos institutos da redistribuição aos servidores integrantes das carreiras de especialista em assistência penitenciária, de técnico de apoio à assistência penitenciária e de agente penitenciário federal. Beleza? É proibido? É proibido sim que aconteça a redistribuição desses servidores. Lembrando, galera, que o especialista em assistência penitenciária hoje se chama especialista federal em assistência à execução penal. Técnico de apoio à assistência penitenciária se chama de técnico federal de apoio à execução penal. E o agente penitenciário federal hoje se chama agente federal de execução penal. Beleza? Muito importante ficar atento a isso aí. Saiba que na Lei 11.907 ainda você vai encontrar em alguns dispositivos a nomenclatura do passado. Beleza? Então, a redistribuição é proibida sim aos servidores das carreiras penitenciárias federais. Tranquilo? Questão 5, última questão da nossa aula de hoje, diz: constitui requisito para promoção à classe especial sênior
do cargo de agente federal de execução penal, possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente, de no mínimo 360 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 25 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. Galera, essa questão 5, gabarito dessa questão é errado e essa questão possui 2 erros, e os 2 erros estão referentes ao prazo. Primeiro, não é no mínimo 360 horas, não é. É no mínimo 180 horas. Não é experiência mínima de 25 anos, é experiência mínima de 15 anos. Beleza? Há esses 2 erros aí na questão, são erros importantes. Galera, quando você está estudando legislação para o CESP, 3 assuntos têm que ser sempre destacados nas questões. O primeiro assunto é o prazo. CESP adora prazo. O segundo assunto é a autoridade competente. Sebrasp adora isso. Galera, Sebrasp e CESP são a mesma coisa. Já me mandaram dúvidas referentes a isso, é a mesma coisa, beleza? E por fim a gente tem as exceções ou ressalvas. Sebrasp adora isso aqui. Então tem esses tópicos aí na questão de vocês, bastante atenção. Galera, então como eu disse, essa questão está errada nos prazos, olha a resolução. Então, constitui requisito para promoção à classe especial sênior para o cargo de agente federal de execução penal, possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente de no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 15 anos. Perdão, não é 180 horas e 15 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. Aproveitando que a gente está aqui vendo essa questão de requisito para a promoção, vamos observar aí como se dá aí, a promoção às classes aí no cargo de agente federal de execução penal. Vem comigo. Então, galera, a gente tem essa estrutura aí no cargo de agente federal de execução penal. A gente tem aí a 3ª classe, que é onde vai se dar o ingresso. Aí a gente tem a 2ª classe, a 1ª classe, a classe especial e a classe especial sênior. Então, são 5 classes aí referentes ao agente federal de execução penal. Galera, para a 2ª classe, é requisito para promoção possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 60 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 3 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Para promoção para a 1ª classe, é necessário possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. Para progressão para a classe especial, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. E, por fim, para promoção para a classe especial sênior, que é a nossa questão, que é o gabarito da nossa questão, possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente de no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 15 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. Beleza, galera? Então, esses são os requisitos para a promoção aí às classes do cargo de agente federal de execução penal. Então, muito cuidado com essas informações, principalmente no que eu sublinhei aí, que é um assunto muito importante, e promoção e requisitos já foi explorado em provas em diversas oportunidades. Galera, lembrando que aqui a gente está verificando esses requisitos de uma forma onde a 2ª classe está aqui no topo só para fins didáticos. O ingresso se dá na 3ª classe, aí você vai progredir para a 2ª classe e assim sucessivamente. A classe especial sênior aqui, ó, ela corresponde ao topo da carreira aí de agente federal de execução penal. Tranquilo?
Galera, então com isso a gente encerra o conteúdo da nossa aula. Segue aí na tela o gabarito das questões que a gente resolveu. Apenas a questão 2 está certa, todas as demais estão erradas. Gostaria de agradecer imensamente por a gente estar aqui estudando junto. Meu muitíssimo obrigado. Rumo à Polícia Penal Federal. Muita gente me pergunta, professor, que Polícia Penal Federal é essa? Galera, os agentes penitenciários brasileiros em geral foram reconhecidos como policiais penais pela Constituição Federal. O seu futuro cargo, agente federal de execução penal, ele ainda não se modificou, mas vai se modificar em breve. Hoje já são reconhecidos como policiais. Beleza? Então, galera, um forte abraço, satisfação estar aqui estudando com você novamente. A gente se vê na nossa próxima aula aí no meu canal do YouTube. Desejo a você todo o sucesso do mundo. Tamo junto!